Estamos na 14ª bênção da Amidah. Ver Yerushalayim. Retorna com misericórdia a Jerusalém, tua cidade, e mora nela como tu prometeste. Estabelece rapidamente o trono de David, teu servo, e a reconstrói, breve em nossos dias, como uma edificação eterna. Bendito és tu, Hashem, que reconstrói Jerusalém. Então, basicamente, estamos pedindo pela reconstrução da nossa cidade sagrada, Yerushalayim, e automaticamente a reconstrução dela completa significa a reconstrução do templo sagrado, o local mais santo do mundo, exatamente o terceiro Beit HaMikdash, Bimeirat B'Yameinu, que aconteça brevemente em nossos dias. Todos sabemos, não é discussão nenhuma que Jerusalém é o local mais sagrado. Na verdade, para as três maiores religiões, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, eles prezam pela cidade de Jerusalém, cada um pelo seu motivo. Já falamos aqui no Shabat, de onde que vem essa dos muçulmanos terem apreço por Jerusalém. Na verdade, foi uma coisa criada depois para justificar por que eles querem aquela cidade. Era um conflito político, na verdade. E eu já não me recordo todos os detalhes, a gente falou 3 semanas atrás aqui no Shabat, que na verdade eles fizeram uma mesquita chamada Al-Aqsa para justificar uma coisa que está no Corão, que não tinha nada a ver com Jerusalém. Ok? Mas sabemos que é um local sagrado, um local de bênçãos. De uma vez, um casal foram falar com o Rabino. Rabino, dá uma bênção, nós queremos muito filhos e não temos filhos, como que a gente pode fazer? Então o Rabino falou, vão para Jerusalém, no Kotel, no Muro das Lamentações, coloquem um bilhetinho e façam um pedido para Deus para que vocês tenham filhos. Se Deus quiser, vocês vão ter filhos. Eles foram, fizeram como o Rabino falou e sumiram da vida do Rabino, mudaram de cidade. Passaram-se 15 anos e o Rabino encontra com a mulher do casal. Falou, como que tá? Ai, Baruch Hashem, já tivemos 13 filhos. Uau, Baruch Hashem, que bom! E cadê teu marido? Ele tá lá no cótel procurando o bendito papelzinho para tirar. Certo? É um lugar de muita bênção. Que? Mas uma hora, né? Nós, na verdade, a gente não precisa nem entrar muito na questão de Jerusalém, do templo. A Parashá dessa semana fala do templo, a Parashá da semana passada, e da outra, 5 semanas. Falando da importância de um tabernáculo, do templo, mas basicamente, por que Deus quer um templo? Então uma resposta é porque Ele quer ter uma moradia aqui embaixo. Esse é o projeto para o mundo todo. Deus quer que o mundo todo seja um lar para Ele. O que quer dizer um lar? Um lar é onde a pessoa se sente bem. Existe uma casa, existe um lar. Como você transforma uma casa em lar? Você faz aquele local se tornar tão agradável para você que você se une com aquele lugar. É um grande problema quando uma pessoa não encara sua moradia como um lar. Por quê? Porque aí quando ele pode, ele está fugindo de casa. Quando ele pode, ele vai dormir em outro lugar. Por quê? Porque ele não se sente bem. Então é importante ter um lar. Deus quer que esse mundo todo se torne um lar para ele. Um local onde ele se sente bem e revelado. E começou isso com o templo. O templo é o primeiro ponto onde a Shekhinah era detectável por qualquer um, principalmente no primeiro templo sagrado. Se viam 10 milagres diariamente. Quer dizer, as pessoas viam Deus presente lá, claro, mas ainda no Yom Kippur, com o Cohen entrando no Santo dos Santos. Isso é o tabernáculo. Tem o outro lado do porquê ter um templo, um local sagrado, por nós. Porque o ser humano tem a tendência de achar que Deus não está aqui, Deus não me vê. Então quando você tem um local sagrado, ele te lembra, Deus está aqui. Deus está contigo. Eu não vou desenvolver muito porque a gente já falou no Shabat sobre isso. Que como Deus deu para cada um de nós um norte. Onde eu posso enxergar, ver santidade e lembrar que na verdade ele não está somente lá em Jerusalém, mas ele está com cada um de nós. Aqui, na bênção, ele fala para retornar para Jerusalém. O que quer dizer retornar? Deus está lá ou não está? A gente vai no Kotel, reza no Kotel. Deus está ou não está lá? Por um certo nível, não. Claro que Deus está lá. Deus está no mundo todo. Lá é mais especial, sim. Mas é sabido que Deus fala que ele vai sair para o exílio com o povo. Deus não é cruel
a ponto de trazer exílio para o povo judeu e ele está no bem bom. Então Deus promete que ele só vai voltar para sua moradia, só vai voltar para Jerusalém quando o povo retornar também. Ele está com cada um de nós. Ele passa essa mensagem. E por isso tem a importância da grande sinagoga que foi para a Babilônia, por exemplo. Essa é a importância do 770, a sinagoga do Rebbe, que é um lugar de onde sai tanta Torá e tanta responsabilidade sobre o mundo judaico, é porque Deus ele acompanhou o povo no exílio. E por isso que nessa bênção nós falamos, retorna, volta para lá. E Deus promete que só vai voltar quando nós retornarmos. Então é um trabalho em conjunto que deve ser feito. Por que essa bênção vem logo depois da anterior que falamos sobre os tzadikim? Porque os tzadikim, os justos, e como a gente falou, os prosélitos, todos esses são pessoas que são templos ambulantes. Uma pessoa que é tão conectada com Deus também é um templo. Já falamos que cada um de nós tem que tentar ser um templo para Deus. Mas quando você tem um tzadik, ele é um norte como pessoa, e Jerusalém é um norte geográfico. Por isso que a gente reza virado para Jerusalém. Então a relação dessa bênção com a anterior é já pedimos pelos templos ambulantes, agora pedimos pelo templo sagrado. Pararam para pensar uma vez como fala Jerusalém em hebraico? Yerushalayim. Termina com a letra Yud e a letra Mem. Toda palavra que termina com Yud e Mem é plural, não é singular. Então o nome da cidade é plural, por quê? Porque tem lá em cima e tem embaixo. E é isso que Deus fala. Eu não vou retornar até Jerusalém enquanto vocês não retornarem. Deus está falando do espiritual. Mesmo no espiritual, Deus não está se sentindo bem em Jerusalém, como nós também não estamos. A própria palavra Elohim, né? Elohim também, Maim, água também é plural. Muito bom, ó. Ir Shalom. Ir Shalem. Jerusalém também é a junção das palavras Ir Shalem. Cidade da paz. No meio dessa bênção, a gente fala do trono de Davi estabelecer lá, porque Jerusalém é a capital do rei Davi também. O rei Davi comprou o Jerusalém. Jerusalém não foi somente conquistada, ela foi adquirida também. Então, quando a gente fala de Davi Amelech, na verdade, a próxima bênção vai falar da dinastia davídica, mas já nessa bênção a gente pede que o rei Davi esteja lá, o seu descendente, o rei Mashiach, porque isso representa a completitude de Jerusalém. Tudo que é sagrado não é apenas o físico ou o espiritual, aborda tudo, é tempo, espaço, pessoa. No final da bênção nós falamos Baruch Atah Hashem Bonei Yerushalayim, reconstrói. Cadê? Eu não estou vendo Jerusalém sendo reconstruída de verdade, o templo sagrado. É porque na verdade isso é um processo. Essas bênçãos estão no tempo presente e não futuro, porque elas estão acontecendo agora. Jerusalém está sendo reconstruída. Cada boa ação que a pessoa faz, cada mitzvah, cada coisinha é um tijolo no templo espiritual. O que Hashem está esperando é que, com a completitude do templo lá em cima, ele baixe para o nosso mundo terreno. Então, quando a gente fala que Deus está construindo, é na prática. Tudo está sendo levado em conta, cada boa ação. Então a gente nunca pode falar, é uma mitzvah pequenininha, vou colocar 5 centavos na tzedakah. Isso representa muito. Porque para uma construção daquele tamanho, cada ação tem um peso especial. Mesma coisa, claro, com a nossa sinagoga, que a gente vai reconstruir. Não adianta a pessoa falar, eu não tenho para doar uma sala inteira, então não vou. Não, cada esforço, às vezes não é nenhuma doação. A pessoa acha que tem que doar, fica dando. Quem pode, tem que. Mas quem não tem os meios, indicar, ajudar, tudo isso é a mesma coisa que o templo sagrado. Tem aqueles que constroem as grandes câmaras do templo, que são os grandes tzadikim que fazem, acontece. E tem cada um de nós, a gente faz um pouquinho. Cada brilho que a gente pode fazer no mundo é parte da reconstrução do templo sagrado. Mas nós não pedimos apenas a reconstrução do templo, um templo lá. Hoje em dia a gente não pode ir reconstruir. Tem questão de pureza, tem tudo isso. O que a gente quer é edificação eterna. Já tivemos 2 templos lá e eles foram destruídos. O primeiro foi mais especial, com Shlomo Amelech. O segundo começou, na verdade, com uma cabana que foi sendo aprimorada até ser a edificação mais bela que já existiu. Mas ainda assim não foram eternas. Nós pedimos Binyan Olam, uma edificação eterna,
Porque nós sabemos que o terceiro templo ele será eterno. Ele nunca será destruído. E por quê? Porque ele não vai ser reconstruído apenas por humanos. Vai ter Deus junto. Vai ser algo junto. Se só Deus faz, também não dura. Se só Deus constrói, vimos a entrega da Torá, que logo depois o povo pecou. Já falamos bastante sobre isso. Que só Deus não dá. Porque é algo que acontece lá em cima, não afeta aqui embaixo. Só nós também não dura. Nós construímos e tudo que o homem faz, ele deve ter um fim. Então o terceiro templo está escrito que Deus vai construir e nós, ou todos nós, ou pelo menos representados por Mashiach, vamos colocar os portões. Quem coloca o portão de uma casa é como se ele fosse o dono da casa. Então vamos fazer uma obra junta e conjunta com Hashem para o terceiro Beit HaMikdash que venha brevemente em nossos dias, que possamos presenciar a inauguração dele com toda a glória e com toda a alegria com a vinda de Mashiach. Ninguém perguntou, nem eu nem o Felipe perguntou quando foi recitar a primeira vez essa bênção, um momento histórico. Cada bênção teve um momento histórico. Então essa bênção foi quando Shlomo HaMelech, o rei Salomão, construiu o primeiro templo. Quando ele construiu, aí se viu uma cidade completa, como era para ser Yerushalayim. Aí naquele então os anjos recitaram a bênção de Yerushalayim. Mas sabe quem